bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos agora mais um programa. E no programa dessa semana, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre uma epidemia que está assolando a nossa cidade, que é a dengue. E a dermatologista, a doutora Catícia Schacker, do Rosário, está aqui para nos orientar a melhor forma de prevenir dessa doença e desse mosquitinho. Tudo bem, Cati? Muito prazer. Que bom te receber aqui novamente. Obrigada, Nick. Sempre um prazer estar aqui. Infelizmente, a gente vai ter que falar hoje de um assunto que não é tão bonito. A gente não vai falar tanto sobre beleza nesse primeiro bloco, mas é muito importante a gente orientar as pessoas, né, doutora? E a gente está sofrendo uma epidemia de dengue aqui na cidade com 50 casos diários do mosquito. O que a gente pode fazer para proteger a nossa pele da picadinha desse mosquito? Isso é bem interessante, porque quando a gente conversou e você me fez o convite para vir ao programa, eu te sugeri esse tema porque eu converso com as pessoas próximas e eu percebo que às vezes são coisas simples e que a gente não tem esse conhecimento. Então, trazer o conhecimento para que a gente se proteja da maneira adequada é a principal maneira da gente evitar essa doença. Então, a dengue ela é transmitida pelo mosquito, que é o Aedes aegypti. É a fêmea do mosquito que pica. Não sabia disso. Essa fêmea ela precisa estar contaminada. Ela se contamina picando alguém doente. Daí ela se contamina e ela vai picar uma outra pessoa e vai transmitir. Então, primeiro ponto, a transmissão acontece pelo mosquito, não é através das pessoas. Então, se eu estou com dengue, eu não vou transmitir para outra pessoa. Mas o mosquito pode me picar e daí ele inocular o meu sangue e picar outra pessoa. Por que é a fêmea que pica? E isso vale para os outros mosquitos também. Porque ela precisa do hormônio que está no nosso sangue para maturar os seus hormônios, os seus óvulos. Então isso é uma coisa do ciclo da natureza. Instinto. Do instinto. A fêmea desse mosquito, ela é mais ativa de manhã. Então esse é o primeiro ponto. O horário que a gente mais precisa se prevenir é no horário da manhã. É diferente daquele mosquitinho... Amanhecer até o meio-dia, começo da tarde. Sabe aquele mosquitinho que incomoda a gente à noite, que faz barulhinho, que fica incomodando? Sim. Esse é um mosquito comum. Então as pessoas têm uma percepção que o melhor horário de passar o repelente é final de dia. Isso. Porque esse mosquito comum atua mais ao entardecer. Entendi. Mas o mosquito da dengue é mais ativo, essa fêmea de manhã. E principalmente no horário do almoço. Olha só. Então a indicação da prevenção, que a melhor forma da gente se proteger atualmente é passando o repelente, é passar um bom repelente, que eu já vou falar para vocês, de manhã. Esse repelente ele tem uma durabilidade em torno de 6 a 8 horas, então você passando de manhã estaria teoricamente protegido. Mas não é bom reaplicar na hora Dependendo do almoço? do tipo do repelente que você for passar, sim. Então a gente tem várias substâncias que podem funcionar como repelente. O que é o repelente? Você passa uma substância e através desse cheiro o mosquito não vai escolher você. Você repele o mosquito pelo cheiro. E a gente tem vários tipos de repelente. Tem os repelentes mais naturais, que daí entram citronela, a aloe vera, alguns produtos com alho, vários tipos de plantas. Para o mosquito da dengue, esse tipo de repelente é pouco efetivo. Não quer dizer que não funciona. Para o mosquito comum funciona. Mas... Quer dizer o seguinte, você vai precisar reaplicar muitas vezes, a cada 2 horas. Então, a chance de um mosquito te picar é muito maior. Sim, então, corre o risco. Corre o risco, tá? Então, esses repelentes mais, digamos, saudáveis, principalmente a citronela e outras plantas, elas podem ajudar, mas não vão garantir uma proteção tão eficiente.
A gente tem um outro grupo de repelentes, que daí já entram aqueles repelentes mais químicos, mas que nesse momento são os mais efetivos. E o que mais protege do mosquito da dengue é a icaridina. Tá? Guardem composição. Tem que ter uma icaridina. Guardem bem esse nome. Tem um bem icaridina. famosinho. Tem um bem famosinho. Isso. De duas letras. Tem várias opções comerciais, tá, gente? Porque hoje em dia isso já tá bem comum. Tá. Antigamente a gente tinha poucos, hoje em dia já tem várias. E alguns, assim, com uma cosmética boa, com um cheiro bom. Porque a questão do repelente, que muita gente fala, eu vou trabalhar com aquele cheiro de repelente. Como é que vai ser isso, né? E existem hoje em dia repelentes com uma cosmética muito boa. Tá. Então o laboratório já conseguiu produzir um produto que não tem mais aquele cheiro de remédio. E a icaridina a 20% é o que garante uma proteção de 6 a 8 horas. Então lá na composição, icaridina 20%. Isso. Esse repelente é permitido para crianças a partir de 2 anos. Tá? Então, para os nossos bebês, existem concentrações especiais, leiam o rótulo. Dali vai estar dizendo, permitido a partir de tal idade, respeitem o que está no rótulo. Qual é a diferença? O número de vezes por dia que precisa reaplicar. Então, concentrações menores precisa reaplicar mais vezes, tá? Então, um repelente de icaridina 20%, ele garante uma proteção em torno de 6 a 12 horas, variando de marca e de produto. Então, sempre observem lá o rótulo para saber. Existem outras opções comerciais. Tem o IR3535, que é um repelente bem comum para criança, tá? Ele também ajuda, mas precisa reaplicar mais vezes. Então a questão é só saber qual você está usando, porque às vezes você passa um repelente e acredita estar protegido e pode não estar. Então fazer essa escolha certa. E como esse teste é feito? Isso é bem interessante para comentar. Como que a gente sabe qual que repelente protege mais ou não? Até um estudo brasileiro, um estudo científico de uma universidade lá de São Paulo, bem interessante esse estudo, onde eles pegaram fêmeas que não têm a doença, então mosquitos que não estão contaminados, e o teste foi aplicando na pele das pessoas e vendo quanto tempo o mosquito demorava para vir picar. Então é um teste realmente correto, fidedigno, que mostrou que a icaridina ela é mais efetiva. Uma outra coisa muito importante que a gente sabe, que isso todo mundo precisa colaborar, a gente precisa ter os cuidados para impedir a proliferação do mosquito. Que é aquela questão da água parada, aquela questão que normalmente os agentes da vigilância sanitária, eles passam nas casas para fazer as vistorias. Então, os potinhos de plantas, as plantas que retêm água, né, as piscinas. Então, isso precisa ser bem cuidado, mas só fazer isso não adianta, porque é uma questão da natureza, o mosquito está aí, então a gente quando sai de casa acaba se expondo. Os lugares como praças, áreas abertas, são os lugares que as pessoas frequentam e são áreas que podem ter esse risco, essa contaminação. Doutora, uma parte do corpo que é preferida do mosquito, parte inferior, talvez? As partes mais expostas. Não é o mosquito que vai picar por cima da roupa. Não. Então, as áreas expostas, tá? Vale a pena passar o repelente na roupa? É uma alternativa, principalmente para quem tem pele sensível, no berço da criança, né? Então, assim, tem um mosquiteiro, só que precisa cuidar com a inalação. Alguns pacientes perguntam sobre esses venenos de colocar em casa para repelir os mosquitos. Os repelentes. Isso, aqueles de tomada ou aqueles aerosóis. Eles funcionam mais para o ambiente. Coadjuvantes só. Isso. Imagina que você vai sair da sua casa, você vai até o seu jardim. Então, o ideal mesmo é passar o repelente. É a forma mais simples de se prevenir. E a doença da dengue, ela pode em alguns casos ser muito simples, mas em alguns casos ela pode ser grave. Então a prevenção sempre é o melhor e garanto que todo mundo que está em casa conhece alguém que já pegou, porque está muito comum hoje em dia. Isso.
E então essa questão da prevenção, a gente precisa realmente estar ciente e ter o conhecimento de como se prevenir adequadamente. Porque às vezes você compra um repelente que não vai ser adequado, ou você usa num horário que não é adequado, né? Então você acredita que está fazendo certo e, né, por falta de conhecimento acaba se expondo. Dormir de repelente também, né? Isso. À noite o mosquito não é tão ativo. Mas, lembra que eu falei que é mais de manhã? Então à noite a gente não tem risco. Não tem, não, tá. para dengue. Só do mosquitinho comum. Isso. Uhum. Então o horário mais importante é o horário de manhã. De manhã. As crianças que saem para a escola, quem pratica atividade física De em ar manhã, livre, em ar livre. né? Lugares que tem realmente, que a gente gosta de estar, que tem mais natureza. Tá. Kátia, mais uma pergunta. A pele do rosto, a gente sabe que ela é um pouquinho mais sensível, né? Pode passar o repelente normalmente como passa no corpo? Com cuidado, tá? Então, assim, o repelente é um produto químico, usando por esse período e como a gente vai usar a toxicidade dele, se a gente colocar numa balança esse risco com o risco da doença, com certeza é seguro. Então a gente pode usar com segurança, tá? E no rosto você vai testar. Você não vai aplicar na região muito próxima aos olhos, mas você pode passar no pescoço, você pode passar nas orelhas, nessa região aqui da lateral, que normalmente já é o suficiente para o mosquito não picar. E se você for passar na pele em si, do rosto, com cuidado, observando como vai ser a tua sensibilidade. Né? E sempre que for usar repelente em spray ou aerosol, principalmente para as crianças, cuidado com inalação. Então, quando você for passar um spray no seu filho, peça para fechar o nariz, para ele não respirar esse produto, tá? Nas crianças a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação ao produto que a gente usa, sempre respeitar a indicação do rótulo para a idade e não deixar dormir com grande quantidade de produto na pele. Ok. Adorei as dicas, muito útil, muito obrigada, Kátia. Mas a gente volta no segundo bloco e vamos falar um pouquinho sobre beleza daí? Vamos. Combinado? Então você não saia daí que a gente volta já já, que no segundo bloco tem dica de beleza.